Oi, pessoal, tudo bem? Vamos chegando ao fim do nosso curso de Direito da Concorrência, com duas últimas aulas para falar de um tema interessantíssimo, que são os acordos nos processos sancionadores dentro do CAD, tá certo? De maneira muito panorâmica, nós temos dois tipos de acordo que são utilizados pelo CAD e já há muito tempo, não é? O compromisso de cessação de prática, que é o objeto da nossa aula agora, e o acordo de leniência. O compromisso de cessação de prática, ele está hoje previsto lá no artigo 85 da Lei de Defesa da Concorrência. Na verdade, esse compromisso configura um acordo substitutivo, ou seja, é um acordo que, celebrado, acaba afastando a necessidade de se continuar com o processo sancionador. Então, nós falamos que ele é um acordo substitutivo porque, uma vez celebrado, ele torna desnecessária a continuidade do processo sancionador. Tá certo? Então, basicamente, com esse acordo de cessação de prática, o infrator, ou melhor, o acusado no processo, não é? Ele ainda não é um infrator porque não houve condenação, então o acusado no processo se compromete a cessar o seu comportamento ou, caso o seu comportamento já tenha sido cessado, ele se compromete a cessar os efeitos nocivos daquele comportamento, tomar medidas para coibir esses efeitos e, de outro lado, né, o Estado, no caso o CAD, se compromete a suspender o processo e, ao final do cumprimento do acordo, a arquivar o processo. Então, vejam que o compromisso de cessação de prática, previsto lá no 85 da Lei de Defesa da Concorrência, é muito diferente do acordo de leniência. O acordo de leniência, como nós veremos na última aula, é um acordo integrativo, é um acordo que se acopla ao processo sancionador, convive com o processo sancionador até o seu final. Já o TCC, né, que é o compromisso de cessação de prática, na verdade, torna a continuidade do processo desnecessário em relação àquele que celebrou o compromisso. Tá bom? Nesse slide, eu coloquei algumas utilidades do compromisso de maneira geral. Então, vejam, em primeiro lugar, ao se celebrar o compromisso, né, torna-se desnecessária a continuidade do processo, como eu já falei para vocês. Né? E, ao mesmo tempo, o compromisso impede a continuidade da prática que era considerada suspeita. Nós não temos ainda uma prática ilícita, como eu disse, porque a ilicitude da prática só vai ser confirmada ou não com a decisão final do processo. E aqui nós não temos decisão final do processo. Se o compromisso for firmado, o processo se suspende e, ao final, se arquiva, de modo que não se faz um julgamento sobre a licitude ou ilicitude daquela prática. Então, vejam que há várias vantagens. De um lado, não é? O acusado se compromete a suspender aquela prática de mercado, tá certo? E, de outro lado, o Estado se compromete a suspender o processo. Isso torna, portanto, desnecessário o julgamento e resolve-se o problema de maneira muito mais eficiente, muito mais célere e muito mais econômica, tá certo? O CAD pode redirecionar os seus recursos financeiros, os seus recursos humanos e toda a sua atenção para outros casos mais prioritários, tá bom? Uma coisa importante também do compromisso é que, de maneira geral, ele acaba gerando um ganho de legitimidade para o CAD como instituição. E por que eu digo isso? Porque o compromisso é um mecanismo dialógico, é um mecanismo no qual o CAD senta e constrói, não é? Senta com o acusado e constrói com o acusado uma solução para o problema. Como o acusado participa da construção daquela solução, o que se presume é que o acusado tem uma tendência muito maior de respeitar essa decisão do que ele teria se fosse condenado por um comportamento numa decisão administrativa unilateral. Tá certo? Então, a ideia é de que essa construção de uma solução consensual acaba gerando mais legitimidade, mais respeito ao CAD e também acaba gerando mais estabilidade decisória. Não é? Aquela decisão construída conjuntamente é muito mais respeitada, ela tende a ser menos questionada e também menos judicializada. Tá bom? Então, esse slide, depois dê uma paradinha aí no vídeo, esse slide traz aí um resuminho dessas várias vantagens do compromisso de cessação de prática, tá certo? Vejam, esse compromisso de cessação de prática, ele está previsto no ordenamento brasileiro já há muito tempo, não é? Já há muito tempo que ele existe. Antes mesmo da legislação de 94, já havia a possibilidade de se utilizar esse tipo de acordo.
tá bom? Mas quais são as novidades da Lei de Defesa da Concorrência de 2011 sobre essa matéria? Então vamos fazer aqui também uma sistematização das várias novidades. Vejam, primeira coisa, a Lei de 2011, ela prevê a possibilidade de um único pedido de negociação de compromisso. Isso é interessante. Nas leis anteriores, o acusado poderia pedir a negociação de compromisso várias vezes. Ele poderia pedir um compromisso, negociar, não dá certo, depois ele poderia fazer um novo pedido, negociar, não dá certo, poderia fazer um terceiro pedido e assim por diante. Agora, a lei é muito clara ao dizer, olha, o acusado pode fazer o pedido de negociação do compromisso uma única vez. Se não der certo, ele fica impossibilitado de fazer nova solicitação de negociação. Gente, vejam, não há dúvida de que esse dispositivo, essa norma trazida pela lei de 2011, acaba dando muito mais poder ao CAD. Por quê? Porque se na negociação a empresa não aceita aquilo que o CAD está propondo, naturalmente ela sabe que não vai ter possibilidade de fazer uma outra negociação. Então o CAD tem muito mais poder de barganha, não é? de levar à frente os seus desejos na negociação do que teria se fosse possível negociar várias vezes o acordo. Tá bom? Outra coisa, a lei agora prevê que esse acordo pode ser confidencial e também prevê que a sua negociação não suspenderá o processo. Essa regra de não suspensão do processo também é favorável ao Estado, também é favorável ao CAD. Por quê? Na prática, essa regra força que o acusado ofereça a negociação do compromisso o mais cedo possível. Se o acusado deixar de oferecer o compromisso no início do processo, deixar isso para o meio do processo ou para o final, o interessado, né, o acusado, correrá o risco de o processo ser julgado antes mesmo de se chegar a um acordo para a sua suspensão, tá certo? Então, essa regra nova de que a negociação de TCC não suspende o curso do processo sancionador é uma regra que, na verdade, também força o acusado a fazer a sugestão do compromisso logo no início do processo. Então, é uma regra, de novo, pró-Estado, é uma regra favorável ao CAD, tá bom? E, mais uma coisa importante, a lei veio com uma determinação de publicidade desses acordos após a sua celebração, no intuito de se dar transparência àquilo que foi negociado. Mais um ponto que tem sido muito polêmico na doutrina e que diz respeito à existência ou não de um direito subjetivo de celebração. O artigo 85 caput prevê claramente que há um juízo de conveniência e oportunidade na celebração do acordo. Isso significa que o CAD tem discricionariedade para celebrar ou não esse acordo e que, portanto, não há um direito subjetivo à celebração do compromisso. Isso é importante porque, em algumas situações, o CAD pode ter o desejo de levar o processo até o final, por exemplo, para criar algum tipo de jurisprudência, né, para dar uma orientação ao mercado com aquela decisão final sobre como ele verifica, como ele enxerga aquela prática que é objeto do processo. Então, o CAD pode dizer, olha, não tenho interesse em fazer o compromisso, eu quero analisar essa prática para decidir sobre ela e orientar o mercado com a minha decisão. Isso é possível, tá certo? Então, existem várias razões pelas quais o CAD poderia não desejar celebrar o compromisso. Pode ser também que o compromisso seja proposto muito tardiamente e para o CAD já não haja grande utilidade em celebrar esse compromisso tardiamente, porque ele já gastou muito com o processo, já tem as provas, então, enfim, ele não ganharia muita coisa ao celebrar um compromisso tardio. Tá bom? Agora vejam, embora a lei fale de uma discricionariedade na celebração, eu particularmente entendo que essa discricionariedade não existe no tocante à negociação. Meu posicionamento é de que existe um direito subjetivo do acusado à negociação. Então, se ele apresenta a petição e perde a negociação, aí sim o CAD tem um dever de abrir a negociação para tratar do assunto, embora o CAD possa decidir ao final da negociação se celebra ou não o acordo. Tá bom? Então, esse tema da discricionariedade, vejam e tomem cuidado com isso. Ele tem que ser analisado sempre de acordo com a etapa do compromisso. Negociação, celebração, execução, avaliação final e assim por diante. Tá bom? Mais um ponto importante. Quais são as obrigações que esse compromisso de cessação gera para o CAD e para o acusado? Então, vamos lá. Para o acusado ou representado, esse compromisso de cessação gera a obrigação de cessar a prática ou cessar os seus efeitos lesivos. Prestem bem atenção, porque a legislação não fala apenas de cessar prática, ela fala cessar prática ou efeitos. E por que isso é importante? Porque pode acontecer de se celebrar um acordo em relação a uma prática que já não existe mais. Ora,
mas qual seria a justificativa de celebrar um acordo para uma prática que já não existe mais, que já se encerrou? Bom, pode ser que esse acordo faça sentido se aquela prática já encerrada ainda deflagrar efeitos negativos sobre o mercado. Então é possível fazer o compromisso, né, para que o acusado corrija esses efeitos negativos, embora a prática já tenha sido encerrada. Tá bom? Outra coisa, em caso de cartel, a legislação obriga que o acusado faça um recolhimento de valor financeiro igual ao valor mínimo da multa que seria aplicada em condenação para o FDD, que é o Fundo de Direitos Difusos. Tá certo? Então, esses valores vão para o FDD, que é um fundo desvinculado do CAD, o CAD não gerencia esse fundo, e esse fundo depois é utilizado, né, aí para financiar políticas de tutela de interesses coletivos e difusos. E para o Estado, quais são as obrigações do Estado em razão da celebração de compromisso? Bom, inicialmente, uma vez celebrado o compromisso, o Estado tem o dever de suspender a investigação e o controle da conduta, tá certo? Ele tem o dever de suspender a investigação e de controle de conduta. Além disso, ele tem que publicar naturalmente o acordo, né? Ele tem que dar aí transparência, ele tem que dar publicidade ao acordo, como exige a legislação. Além disso, se depois do prazo avançado se verifica que o acordo foi cumprido, aí é dever do CAD arquivar o processo, tá certo? Então, celebrado o acordo, o processo é suspenso, aí o acordo é executado por alguns anos, o CAD verifica se as obrigações do acordo foram cumpridas pelo acusado e, se cumpridas, aí então o CAD decide pelo arquivamento do processo, tá certo? Uma dúvida importante, é possível fazer a revisão desse acordo? Bom, para isso a legislação traz uma resposta muito clara. O artigo 85, parágrafo 12, prevê explicitamente que as condições do termo de compromisso poderão ser alteradas pelo CAD caso se comprove sua excessiva onerosidade para o representado, desde que a alteração não acarrete prejuízo para terceiros ou para a coletividade. Então, existe um poder de alteração do acordo pelo CAD que está explícito na legislação e essa alteração deve sempre ser utilizada para beneficiar o acusado, ou seja, ela deve ser utilizada sempre que as obrigações do acordo se mostrarem excessivamente onerosas para aquele compromissário, tá bom? E efeitos, não é? Os efeitos eu já mencionei aqui de certa maneira. De um lado, se o acordo for cumprido, o processo administrativo é arquivado em relação àquele acusado que celebrou o acordo. Aí, se o processo administrativo tiver vários acusados, bom, aí o processo será arquivado apenas em relação ao que celebrou o acordo e o cumpriu. Em relação aos outros, né, que não fizeram acordo, o processo sancionador prosseguirá. Tá certo? E no caso de descumprimento? Bom, no caso de descumprimento, a situação é um pouco complicada, porque a lei prevê uma série de medidas bastante gravosas e a lei acaba desconsiderando os vários tipos de descumprimento que são possíveis na prática. A lei diz o seguinte, não é? Se o acordo for descumprido, se o TCC for descumprido, o processo administrativo sancionatório deve ser retomado, devem ser aplicadas sanções previstas no acordo contra o acusado e, além disso, o CAD pode executar judicialmente as obrigações previstas no acordo. Eu só queria chamar a atenção para um fato. A lei não faz diferença das medidas, né, das consequências de descumprimento em relação ao tipo de descumprimento. O que a gente precisa observar, porém, é o princípio da razoabilidade. Pode ser que o descumprimento seja relativo a obrigações acessórias, obrigações simples. Por exemplo, a empresa que fez o TCC, que celebrou o TCC, deixou de juntar no prazo relatórios de monitoramento do seu comportamento. Esse é um tipo de violação do acordo bastante simples, né? É uma violação de obrigação acessória, obrigação de apresentar relatórios de acompanhamento, por exemplo. Nesse caso, por óbvio, essas consequências todas que estão previstas na lei não devem ser aplicadas, tá bom? Uma outra coisa importante para nós finalizarmos esse panorama sobre o TCC diz respeito à confissão. Notem, a ideia do TCC não é dizer se houve ou não uma infração, não é dizer se aquela pessoa física ou jurídica é realmente culpada por uma infração contra a ordem econômica. O intuito não é resolver a situação com uma decisão condenatória ou absolutória. O acordo permite que se resolva o conflito sem a tomada da decisão, por isso que ele tem natureza substitutiva.
E exatamente por isso, não faz sentido que se exija no TCC a confissão daqueles que celebram um acordo, tá bom? Apesar de não fazer sentido a confissão, né, ela não é essencial para o funcionamento desse acordo, o regimento do CAD, o RICAD, no seu artigo 225, prevê a necessidade de reconhecimento, né, de reconhecimento da culpa, de reconhecimento da participação na conduta, ou seja, de confissão, para o que a gente chama de TCC cartel, ou seja, para os compromissos que sejam celebrados em processos que tratem da prática de cartel. No TCC cartel, o RICAD exige expressamente a confissão. Mas vejam que a Lei de Defesa da Concorrência em nenhum momento fala de confissão. Essa é uma exigência prevista em regimento interno. Tá certo? Então, de novo, pessoal, compromisso de cessação de prática, aí um acordo muito parecido com o TAC, que é feito pelo Ministério Público, não é? Em outros âmbitos, em outras searas, tá certo? É um dos acordos mais relevantes aí do direito da concorrência, tem uma importância muito grande para a efetividade do CAD e também para que o CAD possa direcionar sua atenção e seus recursos para casos mais estratégicos, tá certo? Então, com isso, nós encerramos essa aula e vamos para a última aula que vai tratar de acordo de leniência. Até lá!